Pessoal, boa noite a todos e todas. Espero estarem todos bem e seguros em casa, né, contra essa Covid, essa pandemia, esse genocídio que está acontecendo no Brasil. Eu sou Rogério Correia, deputado federal do Partido dos Trabalhadores em Minas. A nossa live hoje é sobre a CEMIG, o que está acontecendo na CEMIG e a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi solicitada na Assembleia Legislativa, que nós vamos falar dela. Então, agradecer a presença aqui da nossa deputada estadual Beatriz Cerqueira, autora do pedido da CPI, grande guerreira nossa aí dos trabalhadores, ex-presidenta da CUT. Agradecer a presença do Marcelo Correia, que está lá na associação agora, do pessoal da saúde na CEMIG. Meu querido irmão Marcelo Correia, um abraço para o senhor. Companheiro Jefferson Silva, presidente do Sindeletro, nosso combativo Sindeletro, um grande abraço, Jefferson. E o presidente atual da CUT Minas, Jair Nogueira, também eletricitário, também da CEMIG, lá do Sindeletro. Então, é um prazer estar com todos vocês e com a Bia aqui. Bem, pessoal, desculpe um pouco o atraso, mas é porque eu estou em Brasília e aqui o clima também, infelizmente, é esse clima de privatização absoluta. Eu acabo de fazer uma reunião aqui, uma audiência pública, onde nós estamos tentando barrar a privatização dos Correios. Já tem um projeto de lei que está na pauta e que o presidente Arthur Lira, da Câmara, já quer colocar em meados de maio, no máximo final de maio, ele quer aprovar a privatização dos Correios aqui. Verdadeiro absurdo. Aqui também estão pautando a privatização da Eletrobras. Aliás, neste caso, o presidente Jair Bolsonaro fez, através de medida provisória, uma determinação que deveria ser por lei para iniciar-se o estudo de privatização da Eletrobras. Isso inclui Furnas e, portanto, atinge o setor elétrico todo brasileiro, outro verdadeiro absurdo. Além do fatiamento que estão fazendo da Petrobras, nós vamos ter audiência pública também, onde uma refinaria foi vendida da Bahia por metade do preço que o próprio governo tinha estipulado, que já era baixo. Então, é uma entrega geral das estatais brasileiras que está programada. Ao mesmo tempo, é um governo que perde força do ponto de vista popular. O Senado conseguiu fazer agora a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para ver as responsabilidades na pandemia, a responsabilidade do genocídio que está acontecendo no Brasil. Nós já vamos inteirar 400 mil mortes. Já se fala que, neste ritmo, nós vamos chegar, infelizmente, a mais de 500 mil mortes no Brasil. E agora a CPI vai ver a responsabilidade do genocídio. Vocês viram que o próprio governo levantou 23 possíveis crimes que ele quer responder à CPI. Ele mesmo fez o roteiro daquilo que são as denúncias dos crimes que o governo cometeu durante a pandemia. Então, esse é o clima aqui em Brasília. Então, tem um certo clima também de fim de festa. Aquela festa onde se bebeu muito, no final das contas, as pessoas vão atrás do salgadinho, do doce, tomam guaraná quente, cerveja quente com cinza de cigarro, tudo vale, parecendo isso o governo Bolsonaro. Mas, ao invés de frear o movimento das privatizações, eles aceleram. Então, além destas privatarias anunciadas, nós temos também a proposta de emenda constitucional 32, que eles chamam de reforma administrativa. Essa seria acabar mesmo com a prestação de serviço público no Brasil, substituindo pela prestação de serviço privado. Isso é tão sério que eu vi agora, inclusive, no Facebook aí da Bia, uma denúncia de que o Zema está querendo fazer a mesma coisa já com escola pública e fazendo com que a escola contrate professores, ou, melhor dizendo, coloque recurso público para pagar empresas privadas para prestar o serviço de educação. É exatamente adiantar o que a emenda constitucional 32 quer fazer. Isso é inconstitucional e o Zema já está fazendo aí. Na CEMIG, eu vou passar para vocês mesmo dizer o que está acontecendo, mas as denúncias são muitas e são graves. Então, pessoal, esse é o quadro que nós estamos vivendo. A nossa tarefa é resistir. Então, dentro do parlamento, eu aqui em Brasília, a Bia na Assembleia Legislativa, nós vamos resistir. É comissão parlamentar de inquérito, é audiência pública,
O que precisar fazer, obstrução, que nós fazemos diariamente, nós vamos fazer. Comissões parlamentares de inquérito, pedidos de impeachment, que nós já temos aqui 115 pedidos, e vamos apresentar agora, para a semana que vem, provavelmente, o que nós estamos chamando de super impeachment, relacionando todos os crimes de Jair Bolsonaro, e vamos entrar com isso na Câmara. É a CPI no Senado da pandemia e o super impeachment na Câmara. Agora, pessoal, isso só funciona e nós só vamos ter vitória se houver mobilização social. Por isso, nós solicitamos essa live para que envolvêssemos todos aqueles que estão à frente da luta em defesa da CEMIG e da prestação de serviço. Ninguém quer correio privatizado para aumentar o preço, né, do povo pagar pela comunicação, ninguém quer luz mais cara, ninguém quer privatização de forno, ninguém quer gasolina no preço que está, então é preciso reagir. É esse o nosso chamado. Eu passo, então, rapidamente para a nossa deputada estadual Beatriz Siqueira para explicar, diante destas denúncias, como que ela está pensando em caminhar esta resistência dentro da Assembleia através do pedido de comissão parlamentar de inquérito. Então, Beatriz, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando lá, tanto na presidência da Comissão de Educação, mas também na defesa irrestrita dos trabalhadores e trabalhadoras, que é o que seu mandato faz. Parabéns, obrigado, e eu passo a palavra, então, para a Beatriz Siqueira para conduzir nossa live, nossa reunião. Grande abraço, pessoal. Obrigada, Rogério, quero cumprimentá-lo e parabenizar, né, por toda a luta que você tem feito em nosso nome, em nome da classe trabalhadora no Congresso. São pautas devastadoras, destruidoras, pautas da política da morte, e você tem enfrentado com muita resiliência e muita coragem. Então, receba o nosso obrigada. Obrigada por você ter votado contra o projeto de lei que transforma a educação em serviço essencial. É uma aberração, né? E nós vamos impedir que essa aberração se torne realidade no Brasil. Quero cumprimentar o Jairo, que é o nosso presidente da CUT Minas, né? Que foi secretário-geral da CUT Minas e foi também coordenador-geral do Sindialetra. Quero cumprimentar o Jefinho, né? O Jefinho, que é coordenador do Sindialetra, acabou de ser reeleito, né, na eleição que o sindicato teve, e coordena aí o nosso importante Sindialetra, e também é da direção da CUT Minas. Quero cumprimentar o Marcelo Corrêa. Marcelo, eu conheço há um pouco mais de tempo, ainda quando a gente pensava, né, se valeria a pena fazer a disputa para a presidência da CUT. Nunca me esqueço daquela conversa nossa na escola sindical, né, e da importância de nós termos táticas conjuntas, porque o inimigo que nos atacava era um só. E não adiantava a gente ficar fazendo lutas separadas, porque lutas separadas ela era iminente, né? Então era preciso ter uma unidade estratégica, né? Às vezes tática, do enfrentamento a ser feito. Bem, o que originou, então, esse super time que hoje está aqui nessa live? A live tem essa tarefa de conversar com as pessoas, né, que nos acompanham nas redes sociais, e a partir daí também um diálogo direto, né, em relação ao assunto que nos trouxe, né, essa grave situação que nos trouxe a discutir, além das privatizações, a necessidade de uma CPI da CEMIG. Nós também faremos esse debate no âmbito da Assembleia Legislativa, né? De forma institucional, é preciso que o presidente da CEMIG responda uma série de denúncias, porque o que nós temos observado é que, como o governo Zema não conseguiu constituir maioria para aprovar o regime de recuperação fiscal que está proposto na Assembleia desde 2019, né, o projeto de lei sobre o regime de recuperação fiscal está lá desde 2019. Agora ele apresentou um substitutivo que não melhora em nada, só piora a nossa vida. A aprovação do regime de recuperação fiscal daria condições, sim, para as privatizações, né? Como ele não consegue, né, avançar com essa pauta, porque é uma pauta péssima para a população mineira, o que nós temos observado é que ele tem feito, através da sua forma de gestão,
uma gestão que privilegie determinados grupos, interesses privados, a ausência de princípios que devem nortear a administração pública, e, portanto, nós temos recebido inúmeras denúncias na Assembleia Legislativa. Denúncias todas com documentos, né, com atas, a gente já fez muitos pronunciamentos na Assembleia. Em 2019, nós lutamos contra o fechamento da unidade São Gabriel, né? A unidade São Gabriel, em Belo Horizonte, que atendia, se eu não me engano, eram 12 municípios, né? Além de parte da região norte de Belo Horizonte. O custo anual daquela unidade era o custo do salário do presidente da CEMIG. Né? É a hora também da gente começar a conversar sobre os altos salários que são pagos em detrimento de uma crise econômica que nós estamos vivendo no Estado. Então, nós acompanhamos, e vocês sabem que eu tenho um compromisso com os eletricitários. Quando candidata, eu fui na portaria, né, de muitos locais de trabalho, assumindo, tanto eu quanto o Rogério, assumindo fazer na Assembleia a pauta em defesa da CEMIG. Nós sabemos que privatizar, aquele estudo do Aloysio Biondi, vocês se lembram dele, né? Nenhuma privatização deu certo. Deu certo para quem comprou, que passou a lucrar de forma absurda, tirando do Estado áreas estratégicas e que se relacionavam à soberania. Países que privatizaram estão agora no movimento inverso de reestatização, porque viram que a privatização não melhorou a qualidade, não diminuiu tarifa, ao contrário. Né? Quando você tem a iniciativa privada vai onde tem lucro. Ela não tem um compromisso social como uma empresa pública tem esse compromisso. Então, assim, a história no mundo demonstra que a privatização não é o caminho. É o caminho daqueles que defendem o patrimônio público para fins privados. E é o que nós temos visto, Rogério, Marcelo, Jairo, Jefinho, com tantas denúncias que nos chegaram. Recebi cartas, né, de eletricitários indignados e preocupados com o rumo da CEMIG. Como o governo não conseguiu privatizá-la, vocês se lembram que o governo Zema está, desde 2019, depreciando a CEMIG, né? Nas redes sociais, em Twitter, ele fala mal da empresa dele, né? Dele como Estado, que ele administra. Então, ele deprecia a CEMIG e não fez nenhuma gestão que melhorasse os serviços que ele critica. Então, ele tem preparado cada vez mais e tem colocado em postos de gestão pessoas que estão conduzindo para interesses privados. Então, é tudo muito sério. E eu vou apresentar agora exatamente o fundamento daquilo tudo que nós recolhemos de 2019 para cá, que originou, então, esse pedido. A CPI, antes disso, Rogério, eu quero só fazer um alerta. Ontem, nós tivemos reunião da Comissão de Administração Pública na Assembleia, e apesar dos meus esforços, que eu sou a única representante do nosso bloco lá, apesar dos meus esforços, dos meus pedidos para retirada da pauta, de discussão, que fosse feita a discussão antes, foi aprovado um projeto, foi 6-1, foi aprovado um projeto do governo Zema, que possibilita o início da privatização do sistema de abastecimento de água e saneamento básico em Minas Gerais, e que tira a condição da agência reguladora dessa área. Então, assim, é gravíssimo essa situação, quero dizer assim, é mais uma luta, e eu quero aproveitar a grande audiência que a gente está tendo aqui nessa live para chamar a atenção de que mais essa luta precisa ser feita. Bem, mas para eu trabalhando, então, e apresentando para vocês, né, qual é a ideia, então. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, que é assim, o mais forte que nós poderíamos ter, no sentido de um poder de investigação daquilo que, por requerimentos, por audiência, nós jamais teríamos acesso. Né? A CPI tem prerrogativas próprias e, portanto, terá condições de investigar aquilo que nos chegou com denúncias. Nós temos, na verdade, 9 denúncias que são o objeto
da Comissão Parlamentar de Inquérito que nós estamos propondo. Eu vou dizer cada uma delas para a gente entender a gravidade do que está acontecendo. Primeiro, o governo Zema, a gestão do governo Zema na CEMIG, faz celebração de contratos administrativos com escritórios e empresas sem prévio processo licitatório. Nós não sabemos que critérios levam eles contratarem pessoas sem nenhum processo seletivo. Isso é grave, né, numa empresa pública. Segundo, a criação de cargos comissionados por meio de recrutamento amplo, com pagamento de remunerações vultosas. Quer dizer, você tem a abertura da CEMIG para gerentes e gestores que vêm com o objetivo da privatização ou que vêm com o objetivo de representar interesses privados, interesses de escritórios, em detrimento do fortalecimento da gestão da empresa. É inexplicável essa dinâmica que começou agora no governo Zema. Terceiro, a destituição de gerentes e superintendentes das áreas da Secretaria-Geral, Jurídico, Comunicação e Suprimentos, sem qualquer motivação do ato de dispensa. Essa é uma tática intimidatória, o Jefinho ou o Jairo vão poder nos explicar, porque ela tem sido aplicada, né, ou já foi aplicada contra outros servidores da CEMIG. Quando houve a destituição, as pessoas que foram ocupar esses lugares, nós vimos com muita estranheza exatamente por essas características, de não pertencerem ao quadro da CEMIG, muitas vezes de serem vinculadas a pessoas que prestam serviço para a própria CEMIG. Tem uma confusão aí que é só mesmo uma CPI para jogar luz nesses problemas. A nomeação de superintendentes que não ocupam cargos de carreira da empresa, exatamente essa tática que eu falei, né, de desmontar a empresa por dentro e de trazer interesses privados de escritórios, de grupos privados para dentro da empresa. A contratação de escritórios de advocacia fora do Estado, não deve ter ninguém competente em Minas Gerais para fazer nada, né? Porque a contratação do escritório fora do Estado para elaboração de pareceres visando a extinção do atual regime de previdência próprio dos aposentados e empregados da ativa. A transferência, essa é incrível, a transferência de atividades administrativas da companhia para São Paulo. Eu recebi a denúncia, Rogério, de que teria, inclusive, pessoas contratadas pela CEMIG que não moram em Minas, que já moram em São Paulo. E é de São Paulo que supostamente prestariam serviços para a CEMIG. Há de se investigar. A contratação, é o que eu acabei de falar, a contratação de empregados pela companhia que não residem no estado de Minas Gerais, o descumprimento de acordos e obrigações pós-emprego com os planos de saúde, fundo de pensão e seguro de vida, e, por fim, uma gestão administrativa de desmanche da companhia com possíveis práticas para vantagens pessoais, bem como favorecimentos para terceiros que merecem a devida apuração por parte da Assembleia Legislativa. Então, essas nove questões, então, se constituiriam o objeto, né, para a investigação das possíveis irregularidades frente à gestão administrativa da CEMIG. É muito grave. Para que a comissão parlamentar de inquérito seja instalada, são necessárias 26 assinaturas de parlamentares. Eu quero aproveitar a alta audiência que a gente está tendo nessa live para dizer quem assinou, né? Eu assinei porque eu sou a propositora, né, da CPI, então a primeira assinatura é minha. Assinaram já também, concordando com a instalação da comissão parlamentar de inquérito, a deputada Ana Paula Siqueira, que é da Rede e é presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o deputado André Quintão, do Partido dos Trabalhadores e líder do Bloco Democracia e Luta, bloco que eu faço parte, o deputado Betão, que é do Partido dos Trabalhadores e vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, o deputado Cristiano Silveira, que é do Partido dos Trabalhadores e vice-líder do Bloco Democracia e Luta, o deputado Dr. Jean Freire, do Partido dos Trabalhadores, que é o nosso segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa,
o deputado Elismar Prado, do PROS, que ele é vice-líder do nosso bloco Democracia e Luta, o deputado Inácio Franco, do PV, que é líder da maioria, a deputada Leninha, que é do Partido dos Trabalhadores e vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Marquinhos Lemos, do PT, que é presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado professor Cleiton, que é do PSB e vice-presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia, e o deputado Ulisses Gomes, que é do Partido dos Trabalhadores e líder da minoria. Nesse momento, nós temos essas assinaturas que já concordam, né, com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós só precisamos de mais 15 deputados que concordem com a Comissão Parlamentar de Inquérito para que nós tenhamos condições de protocolá-la e de instalá-la, de modo que nós possamos fazer a apuração de todas essas irregularidades. Então, é essa dinâmica, Rogério, deixando aqui esse compromisso nosso, né, de potencializar a investigação dessas denúncias, e não vejo outro lugar, porque as denúncias foram se acumulando e, como eu disse, por requerimento, por pedidos, eles não informam, eles não esclarecem. O que quer dizer que a melhor maneira da gente enfrentar essa discussão é através da investigação e, portanto, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, a CPI tem esses objetos, porque a CPI sempre tem, né, um fato determinado a ser investigado, e atualmente conta com a assinatura de todos esses deputados e deputadas que eu acabei de apresentar. É isso. Muito bem, Beatriz. Parabéns pela apresentação da CPI. Queria dizer, inclusive, que nós recebemos uma denúncia também que nos foi feita por trabalhadores da CEMIG, que solicitavam mesmo que nós estudássemos a possibilidade da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, eu e Bia recorremos, né, ao Jairo, ao Marcelo, ao Jefim, para ver, do ponto de vista da organização sindical, como é que estavam vislumbrando essa questão da comissão parlamentar de inquérito, e todos foram também unânimes em dizer que isso era uma necessidade. E a Bia, então, fez esse estudo, apresentou, está muito bem fundamentado, viu, Bia? Tem aí o fato determinado, não existe na Assembleia Legislativa o funcionamento de 3 CPIs, e, havendo o número de assinatura, o presidente, com certeza, determinará a formação da CPI. Então, agora cabe a pressão em cima de mais 15 deputados para que isso aconteça. A nossa live hoje tem esse sentido, vocês compreenderem isso, e agora a gente vai buscar, através dos deputados estaduais, conseguir a CPI. Eu aqui em Brasília vou botar pilha, viu? Para que essa CPI saia aí para fazer a defesa da CEMIG. Lembrando, mais uma vez, vou passar para os companheiros, que essa questão da privatização da CEMIG, inclusive, é contra a Constituição. A Constituição determina, eu fui o relator na época de uma emenda constitucional do governador, então, Itamar Franco, onde é obrigatório para se privatizar qualquer empresa estatal em Minas, que seja aprovado por 3/5 dos deputados, e depois disso tem que ir a referendo popular, ou seja, um plebiscito de todo o povo mineiro para dizer se concorda ou não com a privatização. Então, o Zema está atuando fora da lei, desarticulando as estatais para vender a preço de banana com algo que é proibido na Constituição. Isso também precisa ser dito. Então, eu passo a palavra agora para os companheiros, né, que representam aí sindicato, associação e CUT. Acho que vai ser o Jefinho primeiro, não é isso? Depois o Marcelo e o Jairo. É essa a ordem. Então, Jefinho, por favor, como é que o Sindieleto está vendo isso? E obrigado aí pela participação na live. Ok, Rogério Correia, boa noite, Beatriz Cerqueira, nossa deputada, Marcelo Correia, Jairo, presidente da nossa central, boa noite. Jefinho, você está sem imagem. Eu estou sem imagem, mas a minha câmera está aberta. Agora nós estamos te vendo, agora deu certo. Estava sem, agora certo. Deu certo. Então, boa noite, né, vocês. Agradecer aí o empenho, essa importante luta, né, não somente essa, nem todas as lutas que vocês estiveram aí de mãos dadas com a categoria deficitária.
e parabenizar aí pela iniciativa dessa CPI, uma importante medida nesse momento que estamos vivendo na CEMIG de privatização. E a Beatriz Cerqueira, nossa deputada, ela tocou numa questão aí do governo Zema, desde o início do seu mandato, que acho que é importante a gente trazer aqui alguns elementos para a gente desmistificar e colocar a verdade do que significa o governo Zema na CEMIG, né? O governo Zema, ele assume o governo do Estado discursando que iria diminuir, né, os cargos no Estado. E a CEMIG, naquele momento, tinha 11 diretores. Ele reduziu para 7. Nós acompanhamos nas publicações da CEMIG essa redução de 11 para 7 diretores. No entanto, ele criou mais 7 diretorias adjuntas. Então, ele diminuiu para mais. Em vez de 11, hoje são 14 diretorias. Aliás, 14 não. 2021, ele ainda cria mais uma diretoria, né? A 8ª diretoria adjunta, somando o total 15 diretorias na CEMIG, né? O que se comprometeu com o povo não cumpriu, não só não cumpriu, como fez ao contrário, né? Ele aumentou o número de cargos na CEMIG, na autarquia da empresa. E em 2019, é importante ressaltar que o governador Romeu Zema foi derrotado na pauta da privatização. O deputado Rogério Correia, a deputada Beatriz Cerqueira, o Jairo, na CUT, Marcelo Correia, estava com a gente no Sindicato na época, lembra a manifestação que nós fizemos no início de 2019 na frente da CEMIG, porque pelo primeiro anúncio do governador que iria apresentar o projeto na Assembleia Legislativa, e não fez. Anunciou novamente no final de abril, também não conseguiu apresentar o projeto de privatização e anunciou para o segundo semestre que a privatização da CEMIG e das demais estatais em Minas se daria através do regime de recuperação fiscal, que seria apresentado no segundo semestre. Só que também foi apresentado o pacote do regime de recuperação fiscal, só que lá constava a pauta de privatização da Codemig. CEMIG, Copasa não estavam. Ele foi derrotado naquele momento. No entanto, Cledovino Bellini era o presidente da CEMIG naquele momento, que veio da Fiat, ele presidiu o grupo Fiat na América Latina, então traz alguém da iniciativa privada e que desmonta a CEMIG. As lutas que nós ganhamos na Assembleia Legislativa, bem lembrado pela deputada Beatriz Cerqueira, de São Gabriel, mas tivemos, né, as localidades que foram fechadas, né, tivemos a denúncia da desativação da usina termoelétrica de Igarapé, estratégica para o setor elétrico nacional. Né? Nós podemos ter comprometimento do abastecimento de energia elétrica. Se faltar água nas hidrelétricas, quem garante a disponibilidade de energia são as termoelétricas. E depois da privatização daquelas 4 importantes usinas da CEMIG em 2017, essa termoelétrica ela devia ser a 4ª ou 5ª maior usina da CEMIG em capacidade de geração de energia elétrica. E desativaram. Fizeram uma reestruturação que reduziram mais de 20% dos cargos de gestão, atacaram o acordo coletivo dos trabalhadores. Né? Então, em 2019, nós vencemos a luta naquele ano contra a privatização, mas houve um desmonte dentro da empresa que nós estamos chamando de antecipação da privatização. Porque a gente pensar uma lógica de privatização é um governo igual do Zema entregar essa importância estatal para a iniciativa privada e depois o sócio privado é que vai tomar as medidas de reorganização da empresa para reduzir os custos para maximizar lucro. Essa é a lógica. No entanto, o governo Zema, através do Cledovino Bellini, fez isso em 2019. Eles já reestruturaram grande parte da CEMIG para já garantir e colocar na vitrine da privatização um custo CEMIG mais barato para compra. Né? Um total favorecimento, né, ao sistema financeiro, né, à iniciativa privada, aos interessados de comprar a CEMIG, que, inclusive, quem está comprando, né, não somente os ativos da CEMIG, mas os ativos do setor elétrico do Brasil são estatais internacionais. Né? As 4 usinas, quem comprou São Simão, a maior usina que tinha em Minas Gerais, foi a SPIC, uma estatal chinesa.
Miranda e Jaguara e Volta Grande foram comprados pela Enel, né, e por outro estatal italiano. Então, há uma grande contradição que a gente precisa debater em outro momento sobre ela também. Não vamos aprofundar, porque hoje o debate é CPI. Por que é importante dizer desse período de 2019? Essa derrota do governador Romeu Zema em 2019 fez com que eles tivessem que se reestruturar na lógica da privatização. Então, eles tiraram aquele perfil privado do Cledovino Bellini, né? As conspirações falam que o Amoedo, né? Do Partido Novo, liderança nacional do Partido Novo, tinha Minas Gerais o seu único local de implementação das medidas neoliberais, que são um compromisso do Partido Novo, né, com a elite brasileira, a elite internacional. Então, Amoedo assume esse compromisso da privatização da CEMIG, e é a partir desse momento que começam a vir, né, os paulistas para Minas Gerais. Reinaldo Passanezi, ele vem para a CEMIG, né, e tem que se apurar, mas tudo indica que é fruto de uma articulação do Amoedo, a vinda de Reinaldo Passanezi, e ele vem por um processo de seleção de uma empresa de seleção de executivos, que chama ESEC, mas foi uma seleção sem concorrência. Então, o único entrevistado foi Reinaldo Passanezi, o atual presidente da CEMIG. Reinaldo Passanezi passou na seleção sem concorrência, assumiu a presidência da CEMIG no início de 2020, e no final de janeiro de 2020, o próprio Reinaldo Passanezi pega 17 milhões para pagar a empresa ESEC, que selecionou ele para poder assumir a presidência da CEMIG. E, a partir daí, começa uma reestruturação na diretoria da empresa, trazendo, né, os executivos de São Paulo. A denúncia do Ministério Público em torno da tentativa de transferência da sede da CEMIG para São Paulo, a contratação de um escritório de advocacia em São Paulo, o Lefosse. Esse escritório de advocacia tinha até março de 2020 como sócio Eduardo Soares, hoje diretor da CEMIG, diretor do departamento jurídico da CEMIG. E esse contrato foi feito sem licitação. Sem licitação. Assim como os demais contratos que estão aí, né, percorrendo, né, a gestão da empresa hoje. Assim como a IBM. O caso da IBM é grave, é gravíssimo o caso da IBM. Ele é grave porque você faz uma contratação sem licitação e você desmonta uma estrutura operacional da empresa de relação com consumidores, que a IBM vai assumir a relação com consumidores, que ela é totalmente estratégica para a empresa, do ponto de vista de atender os marcos regulatórios que são impostos pela Agência Nacional, né? Então, esses trabalhadores, eles monitoram as equipes de call center para cumprimento das metas que são cobradas pela Agência Nacional, e esses trabalhadores, eles fazem relatórios para a Agência Nacional de meia em meia hora. Se descumprir meta, paga multa. É prejuízo para o povo mineiro. E as metas, elas estão relacionadas a abandono de ligação. O consumidor ficou muito tempo no telefone esperando, não foi atendido, desligou. Tem meta para isso. Tem meta para o tempo de ligação para a solução do problema do consumidor. E são esses trabalhadores que fazem esse monitoramento, além de executar também uma outra atividade relacionada direto com os órgãos de governo que têm atividades relacionadas à segurança da população. Por exemplo, teve um desmoronamento e atingiu um poste da CEMIG, ele caiu, o Corpo de Bombeiro chega no local, ou a Defesa Civil chega naquele local, o Corpo de Bombeiro não liga para o 116, ele liga para o celular desse trabalhador, para esse trabalhador pegar todas as informações e fazer a gestão para uma atuação mais rápida possível para evitar acidentes da rede elétrica com a população. E eles vão substituir isso tudo para colocar a IBM, só para poder fazer gestão de contrato. É um absurdo o que está acontecendo na CEMIG. Hoje é um absurdo essa relação de contratos, né, e o que está acontecendo. Só que, para garantir e conseguir estabelecer esses contratos ilícitos, o que foi feito?
Início de 2021, afastaram 15 gerentes e superintendentes da CEMIG para indicar para o governador trazer os seus indicados fora da CEMIG, pessoas não concursadas da CEMIG, pessoas de São Paulo, algumas delas, para ocupar esses cargos de gerente e superintendente em setores estratégicos. Por exemplo, a comunicação da CEMIG hoje está com um gerente que é indicado pelo Zema. Ué, Jeff, mas o que tem a ver a comunicação com estratégia? Se a comunicação da CEMIG deixar de fazer a propaganda da CEMIG, da importância dela, esvaziar, já fortalece a privatização. Se as pessoas não conhecerem a importância da CEMIG, já fortalece. Se não tiver conhecimento, né, essa noção do que a CEMIG representa para o povo mineiro, já fortalece a privatização. O gerente da TI da CEMIG tem o controle de todos os softwares que estão relacionados às atividades operacionais. O sistema SAP CEMIG, que faz toda a gestão CEMIG, e-mails, tem controle de todas as informações. E o departamento jurídico, o superintendente e o gerente também foram afastados para trazer indicados de fora, porque as denúncias precisamos apurar, mas as denúncias que vêm de trabalhadores é que esse gerente e esse superintendente não assinavam os pareceres que a diretoria da CEMIG queria impor, inclusive para a contratação de escritório de advocacia sem licitação. Foram afastados, né? Contradição ou não que tem o sindicato na gestão da empresa, mas essa responsabilidade com a Lei 8666, a responsabilidade de uma empresa pública, né? Eles tiveram e foram afastados dos seus cargos, segundo as denúncias, por essas motivações. Então, é um escárnio, né? O que está acontecendo na CEMIG, um absurdo, é difícil de acreditar, né, no que nós estamos vivendo hoje na CEMIG. Então, acho que a CPI, né, a gente precisa, não sei qual o número de deputados, mas a gente precisa fortalecer essa luta para a mobilização dos parlamentares e a gente conseguir, né, que a Assembleia Legislativa faça essa investigação para apurar esses fatos, que eles são de suma importância. Os trabalhadores da CEMIG também estão muito preocupados com o que vem ocorrendo na CEMIG hoje, né? E a CPI, nós acreditamos que ela é um instrumento, né, para colocar a verdade, né, e dar tratamento, né, nos órgãos competentes para dar tratamentos em relação à CPI. Então, assim, tem muitas informações. Eu vou parar por aqui para dar oportunidade do Marcelo e do Jairo também, né? Senão a gente acaba falando tudo. Mas o Sindialé está aí à disposição para a gente trazer as informações, dar os tratamentos, né? E colocar essa turma para fora da CEMIG. É isso que nós precisamos fazer, colocar essa turma para fora da CEMIG. Porque o governador, para poder privatizar a CEMIG, ele começou com discurso de privatização, depois passou para desestatização, e agora, em 2021, apresenta na Assembleia Legislativa um novo pacote do regime de recuperação fiscal que desobriga a privatização das estatais. Está dizendo que a Assembleia Legislativa pode acatar o regime de recuperação fiscal, que não precisa privatizar a CEMIG, mas prevê alienação das ações do governo nas empresas estatais, que vai gerar o mesmo resultado, vai perder o poder controlador da CEMIG. Assim, esse povo não tem limite, a arrogância da elite brasileira representada num governo que não respeita a lei, que não respeita o judiciário, que não respeita o trabalhador, que não respeita a Assembleia. A gente precisa colocar essa turma para fora do governo, porque o povo de Minas não merece, né, um desgoverno como esse. Então, vou encerrar por aqui. Beatriz Cerqueira, obrigado, Rogério. Né? A gente está à disposição para poder ajudar em mais informações. E fora Zema, fora Bolsonaro, vamos retomar a nossa democracia aí em breve, se Deus quiser. É isso aí, Jefinho. Obrigado, viu, Jefinho? Fica aí, porque depois nós vamos ainda conversar sobre o que fazer para a CPI, de fato, ser instalada. Como é que a gente consegue as 15 assinaturas que estão faltando. Então, o Jairo, que é o presidente da CUT, mais a Bia, ainda vão falar para a gente sobre essa mobilização.
Mas antes de passar para eles, Marcelo, um dos itens que a Bia leu fala da questão também de planos de saúde. Parece que o Zema já começou a mexer nisso e tem também ilegalidades, né? Como é que você vê essa ação da CPI, os fatos que a Bia colocou, o Jefferson comentou alguns, eu queria que você comentasse também especificamente a questão dos aposentados, do plano de saúde, como é que isso entra também nessa articulação em torno da privatização e do desmonte da principal empresa estatal mineira, ou a principal empresa que nós temos em Minas Gerais do ponto de vista estratégico. Então, Marcelo Correia, meu irmão mais velho, vai dar uma palavrinha aí. Boa noite, Rogério. Boa noite, Bia, Jefferson, Jairo, né? Eu, como irmão mais novo, né, muito mais novo, infelizmente ainda não fui vacinado, não tive a sorte como você, porque aguardando a vacina, mas a categoria, né, dos eletricitários reconhece vocês dois, né, as lideranças importantes para a gente, pediram para que a gente encaminhasse essa discussão para vocês, né, e a Bia traçou essa estratégia da CPI, né, junto com você, na reunião com a gente, e a expectativa da categoria é muito grande. A gente ontem fez já uma live sobre essa questão do plano de saúde, muita gente participando, revolta muito grande, né? Eu não sou muito de contar casos pessoais, né? Sempre muito, acho que sempre sou mais apegado a demonstrar os valores, as grandes coisas, mas eu vou pedir uma licença para vocês, até para que vocês entendam, né, o que está acontecendo. Hoje eu recebi uma ligação de uma pensionista, né, do nosso fundo de pensão, Maria de Fátima Macedo Pires, lá de São Lourenço, sul de Minas. O marido dela, né, Daniel Barbosa Pires, ele trabalhou na CEMIG, se aposentou, né, já morreu tem uns 10 anos, e a Maria de Fátima ligou aos prantos, né, com a notícia de que a CEMIG agora, né, a proposta da CEMIG é acabar com o nosso plano de saúde, criar um novo plano, né, tirando todos os benefícios, né, deixando apenas aquele mínimo exigido pela ANS. Então, ele queria um novo plano, e para esse novo plano, os aposentados têm que arcar com 100% da despesa. Quer dizer, ela simplesmente retira todo mundo do plano. Então, ela ligou aos prantos, falou que é diabética, hipertensa, né, artrose, a pessoa não é tão velha, né, uma pessoa jovem de 69 anos, tem pessoas muito mais velhas nossas no plano, né, tem pessoas com mais de 90 anos no plano, e recebemos essa notícia ontem de que o governador, então, a CEMIG, né, através do governador, quer. Segundo a palavra que o governador tinha dado antes, essa é uma mordomia, né, que tem que cortar dos ex-empregados, né? Só para esclarecer, a Maria de Fátima, então, ela comentou que ela recebe, né, que ela trabalhou a vida inteira em casa, como era normal na época, né, e relatou da dificuldade, né, de que o marido era eletricista, então ele saía cedo para ir trabalhar, né, durante anos, e ela tinha que acordar mais cedo ainda para fazer a marmita, para que ele pudesse levar, né? Quer dizer, a dona de casa, na verdade, trabalhava para a CEMIG também, né? Porque não tinha nenhum apoio da empresa, né? Para o pessoal que ia para campo. Então, ela tinha que acordar cedo, fazer a marmita, passava o dia sozinha, cuidando dos filhos, e o marido chegava no final da tarde, né? Todo sujo, uniforme cheio de graxa e etc., e ela tinha que correr para lavar o uniforme para que ele pudesse trabalhar no dia seguinte. Porque a CEMIG também não dava nem 2 uniformes e nem lavava os uniformes, né? Inclusive, denúncia antiga nossa de que o pessoal lavava, às vezes, óleo, poluição, né? Espalhava isso nas redes de esgoto também. Quer dizer, mas é uma dificuldade enorme, e ela aos prantos falando o que eu vou fazer agora. Ela ela vive, então, da pensão do marido, né, no INSS, e vive da pensão do nosso fundo de pensão lá da Forluz. Depois de descontar do plano de saúde, ela recebe R$40. Essa é a mordomia do governo Zema, né? É o plano de saúde, R$40. E a CEMIG também já anunciou, ela já tomou a medida, o plano de pensão
mais antigo nosso, ele também tem um déficit que é de responsabilidade da CEMIG, a CEMIG vinha arcando com esses déficits, e o Zema agora fez o depósito apenas de metade do déficit, entendendo que a outra metade dos beneficiários tem que pagar. Então, não sei onde vai sair o desconto da dona Maria de Fátima. Né? Essa é a mordomia que o Zema quer acabar. A gente estava aqui falando mais cedo, vocês estavam comentando sobre os salários da diretoria, as muitas diretorias, as muitas assessorias, e agora os muitos cargos de superintendente, gerente, que a CEMIG está incluindo. Esses cargos, ao mais simples, eu tenho a impressão que deve ganhar mais de 50 mil. A CEMIG não tem transparência, né? Não fala de quais são os salários. Alguns sites chegam a apontar que um diretor da CEMIG receba 2 milhões ao mês, né? Não sei se é verdade, mas é o que está no site de investimento. São valores, né, impensáveis para uma estatal. A gente pode até mostrar o site daqui a pouco, né? Aponta, então, valores desse tempo. Não há transparência, porque a lei de transparência aprovada, que a gente tanto comemorou, né, no governo Dilma, as empresas acabaram dando um golpe. Elas falam que, como elas são empresas que têm ação na Bolsa, elas não podem fornecer essas informações porque seriam informações confidenciais e privilegiadas. Quer dizer, confunde uma coisa com a outra, mistura, de fato, o que é informação confidencial com, de fato, aquilo que eles querem esconder da população. Né? Então, um pouco disso que eu queria falar. Primeiro, lembrar, então, apontar esse grave problema, que eu acho que é o que está preocupando boa parte, né, da nossa companheirada, que são esses cortes, tanto no fundo de pensão quanto no nosso plano de saúde, né, que também está na CPI, porque a CEMIG, né, só para o pessoal lembrar, né, eu peço até amanhã que todo mundo que esteja nos assistindo saia de casa amanhã cedo, né, na hora que for trabalhar, né, ou se não for trabalhar, for no home office, abre a janela e dá uma olhada no fio. Né? Porque as pessoas não lembram o que é CEMIG. Né? Eles acham que CEMIG é só a conta de luz que chega, só, né, o problema na hora de falta de energia, etc. Né? A CEMIG é que colocou, né? Nós colocamos todos aqueles postes, todos aqueles fios, estendemos aquela rede. Né? A rede da CEMIG hoje tem 540 mil quilômetros. Né? É difícil até da gente dizer o que é. Né? Então, até pesquisei aqui. Essa rede da CEMIG dava para dar a volta na Terra 13 vezes. Né? Só o fio, né? Sem contar os postes que foram colocados, transformadores, equipamentos. Todo esse trabalho exigiu muita mão de obra. E, na época, né, vocês conhecem bem a realidade do Estado, não tinha dinheiro para poder investir. Então, os salários da CEMIG, ao contrário do que as pessoas acham, sempre foram salários mais baixos, inclusive para o de mercado. E para compensar, e para que as pessoas ficassem na CEMIG, inclusive a gente, né, mesmo quem tinha um cargo melhor na empresa, eu, graças a Deus, né, nós tivemos a condição do pai da gente dar um estudo, etc., a gente não saía da empresa por causa desses salários indiretos, que eram exatamente o fundo de pensão, que é exatamente o plano de saúde. Né? E, com isso, constitui uma dívida conosco. Né? Essa dívida com os trabalhadores, ela colocou toda essa dívida no balanço, e está dizendo o seguinte agora: eu não vou pagar, por isso que ela está falando, vou acabar com o plano de saúde, não vou pagar a dívida do fundo de pensão. Ela não fala jamais, né, a CEMIG deve. Essa dívida com a gente, segundo ela, é de 7 bilhões. A dívida que ela tem com os bancos é de 15 bilhões. Ela nunca anunciou que vai dar calote em banco, mas ela tem a coragem de anunciar que vai cortar o plano de saúde, né, de 60 mil pessoas, 60 mil mineiros, né, para poder virar lucro e a empresa distribuir dividendo. Então, é necessário que a população também saiba, né, de onde que está vindo isso. Atacam a gente, o Zema vai, a Bia muito bem lembrou, né, fazer chacota da empresa, fazendo piadinha, né, humilhando a gente na televisão, falando que nós temos privilégio. Né, vai lá fazer esse tipo de chacota que está causando uma grande revolta entre todos nós. Né, e coloca uma situação que jamais existe. Né? Quer dizer, a CEMIG tem um débito com os seus trabalhadores. E ela agora quer dar um cano nesse débito que tem com a gente. Hoje, o Estado detém 23% das ações da CEMIG. Quer dizer, ela dá o cano na gente, mas 77% do valor vai para os acionistas.
A metade disso é acionista estrangeiro. Ela está dando cano nos trabalhadores, está dando cano em Minas Gerais para pagar dividendo, né, para os fundos de pensão americanos, para os investidores, né, estrangeiros. Né? Quer vender a CEMIG, por isso ela quer acabar com essa dívida nossa, tá certo? Para poder dar lucro, mas o lucro se quer. Não vai pagar professor, como ele diz, não vai pagar área de saúde, como o Zema fala, vai pagar, sim, os estrangeiros, vai pagar, sim, quem já tem muito. Essa é a verdade. Ficam falando, né? O Zema, eu vou até ler aqui hoje, foi uma outra questão que eu acho que é importante, né? Se eu estiver alongando muito, vocês me cortam. Hoje houve um evento na CEMIG, um evento para o mercado, que eles falam, né? O CEMIG Day. É tudo sempre americano, né? Sempre bonito. Né? Para cortar salário deve ser o, né? CEMIG Cut, deve ser alguma coisa assim. Né? Mas vamos lá. O Zema hoje, né? Mais uma vez, para fazer chacota da gente, ele falou a seguinte frase hoje nesse evento. Então, primeiro, só explicar. Ele entrou no evento por 6 minutos. Falou 6 minutos no evento. 3, ele fez autocampanha, dizendo que o governo dele é maravilhoso, que a saúde é maravilhosa, que a educação de Minas é a melhor do Brasil, a melhor do mundo. Né? Foi lá 3 minutos no evento falando, né, se autoproclamando o bom governo. Né? E nos outros 3 minutos, ele falou que a CEMIG não investe e que, por isso, a população está revoltada com a CEMIG, porque não obtém investimentos, não obtém luz, não obtém a condição de energia para poder fazer, principalmente na área rural. Falou que o trabalho do presidente atual, né, do Paulista, né, é um trabalho sensacional, que ele está fazendo um grande trabalho de saneamento e enxugamento. Quer dizer, ele fala que tem que investir e depois fala que tem que enxugar, né, e que tem que sanear a empresa, enchendo ela de paulista. Paulista aqui, não, paulista em São Paulo, né? Porque parece que nem aqui eles vêm conforme o pessoal tem falado. E aí, no final, ele disse a seguinte frase: gostaria muito que, durante a minha gestão, ainda a empresa venha a ser privatizada. Talvez não vendida, mas que ela receba um aporte de capital e que o Estado, que sempre fez interferências indevidas na empresa, perca o controle e deixe de prejudicá-la. Quer dizer, é um governador que fala que ele prejudica a CEMIG. Pelo menos isso ele falou a verdade. Ele colocou a culpa nos outros, do passado. Né? Mas ele está assumindo hoje, talvez também, a gente tem que levar isso para a CPI, ele está dizendo que ele, Estado, prejudica a CEMIG. Né? Como se a CEMIG fosse uma empresa que estivesse sendo, né, ruim para o Estado, ruim para tudo. Né? Eu só peguei aqui só alguns números. Né? A CEMIG, mesmo nesses últimos anos, né, de crise forte, ela deu lucro. A CEMIG não é uma empresa que dá prejuízo para o Estado. Ela deu lucro mesmo nesses anos piores. Mas agora, 2020, 2 bilhões 864 mil de lucro. Ano passado, 3 bilhões 127 milhões de lucro. Né? O ano retrasado, 2018, 1 milhão e 700. Quer dizer, a empresa vem crescendo o lucro. É por isso que eles estão de olho na empresa, não é porque é uma empresa ruim, pelo contrário, né? É uma empresa muito boa. A empresa, ao contrário do que Zema disse, investiu em 2020 1 bilhão e 900 milhões, né, nas redes, e tem um projeto, né, interno, né, segundo eles, para o ano de 2021 de 3 bilhões, e ele fala que tem que vender porque não tem dinheiro. A empresa tem os recursos, a empresa... Né? Agora, se ele vender, né, quem vai ganhar o dinheiro, como eu disse, são os acionistas, não é o Estado de Minas. E aí, daí para frente, né, nem esse lucro nós vamos poder mais ter e nem esses investimentos. Essa é a verdade. A privatização não serve para nada. Eu falei aqui no início que a CEMIG foi construída como empresa estatal porque nenhuma empresa privada quis investir. Me fala aí, a legislação já mudou. Né? Qualquer investimento nas usinas ou investimento numa nova subestação ou numa nova linha de transmissão, a iniciativa privada pode fazer. Cadê que faz? Não faz. Se não tiver empresa estatal, se não tiver Eletrobras, se não tiver CEMIG, vai tudo virar sucata. Essa é a verdade, é o que está acontecendo no Goiás, é o que aconteceu em vários estados, o que aconteceu em outros países que estão voltando atrás, né? Porque a intenção e a verdade é de que a energia elétrica é base. Não é para tirar lucro de energia elétrica. A energia elétrica é a base do desenvolvimento.
Aliás, hoje é mais do que isso, a necessidade para a vida cotidiana da gente. Alguém vive sem energia elétrica hoje, gente? Como é que nós vamos colocar isso apenas para tirar lucro com esse pessoal que só manda a gente embora, só demite e só quer lucro, né? E aí, esse movimento todo que o Zema está fazendo é um movimento impensável. Ele está levando todos os principais cargos para São Paulo e quer vender, e nós vamos ficar aqui sem nada, sem emprego nenhum. Nós estamos desmanchando os empregos em Minas Gerais. Então, vocês me desculpem ter falado muito, né, mas é porque é só para colocar a situação um pouco mais profunda do que a gente está sentindo. Muito obrigado. Muito bem, Marcelo. Acho que só a CUT salva, viu? Já está com uma tarefa aí para nos salvar. Só a CUT salva. Olha, essa questão do lucro é um negócio absurdo. A Bia foi membro da comissão da CPI de Brumadinho, da Vale, e eu fui o relator. O primeiro trimestre de 2021 agora, o lucro da Vale foi de 30 bilhões que eles dividiram aí entre os seus acionistas. 30 bilhões. Eles não pagam sequer ICMS para Minas Gerais, porque a Lei Candir, quando privatizou, já também deu esse outro benefício, que era cortar o pagamento de imposto sobre serviço de circulação de mercadoria. Então, a Vale teve agora 30 bilhões de lucro no último trimestre e fez um acordo, depois de tudo aquilo, com o governo Zema, de 30 bilhões, 30 e poucos bilhões, depois da barragem, né, ter se rompido, 272 mortos, destruição do Rio Paraupeba, e já tinha feito isso em Mariana. Então, é isso. A privatização, Marcelo colocou bem. Eles querem privatizar a empresa que dá lucro. É exatamente isso. Se ela dá lucro, é essa que eles querem privatizar, para depois faturar através da distribuição de dividendo para acionistas. Vai olhar quem são os acionistas da Vale. O principal acionista é o Bradesco. Então, é o capital financeiro, quem são os acionistas. Não é o pequeno acionista, são os grandes. Eles é que são acionistas, que recebem esse recurso. A mesma coisa o Zema prepara agora para a CEMIG. Então, é um governador e é o Partido Novo, é impressionante, é tudo pelo mercado. Nada pode ser regulamentado, é tudo lucro para o mercado e para o grande. Deixa eu dar pelo menos uma notícia boa aqui hoje, que, por incrível que pareça, o PT entrou com uma ação junto com o PSOL contra aquela votação que teve aqui de autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central é para entregar para o capital financeiro a manipulação da economia brasileira. E eles aprovaram. Tinha aprovado no Senado e o Arthur Lira entrou para dar serviço para o mercado, aprovou aqui. Nós entramos com a ação, ela caiu para o Lewandowski pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República e hoje disse que tudo que foi feito aqui é ilegal. Provavelmente o Lewandowski vai anular a autonomia do Banco Central. Então, nem tudo está perdido. Nós vamos resistindo e uma hora nós vamos vencer, né? Tivemos vitórias importantes no Supremo também, em relação a todo aquele golpe que foi dado no Brasil e agora o reconhecimento da inocência do presidente Lula. Então, as coisas também vão se ajeitando, mas nós precisamos de povo mobilizado e, para isso, a palavra agora está com Jairo, da Central Única dos Trabalhadores. Jairo, como é que você... Rogério, me permita antes, Pois não. Jairo, é só, o Jefinho colocou aí, né, assim, qual a necessidade de deputados, Jefinho? Hoje nós temos 11 deputados e deputadas que assinaram a CPI. A gente tem um sistema em que os nossos requerimentos ficam disponíveis, né? Que é o Sileges. Então, quando a gente fez o protocolo, né, do pedido lá no Sileges, ele fica disponível para os 77 deputados. Acho que essa é uma informação importante, né, para todos os deputados que quiserem assinar. A gente não fez um recorte, né, partidário, ideológico, não. Fica lá o Sileges, né, o documento, né, na verdade, esse documento, ele fica lá para o deputado fazer a leitura e decidir se quer assinar
e, portanto, né, referendar e contribuir aqui com a instalação da CPI. Do momento que nós colocamos nos Sileges e continua lá, tá? Então, assim, às vezes as pessoas, tá fazendo a discussão aqui, então já terminou. Não, continua lá. A gente aguarda, né, ter o número mínimo, que são 26, nós precisamos de 26 assinaturas para que a gente possa fazer o protocolo, né, da CPI, que aí é aguardar a mesa da Assembleia receber. O recebimento é a instalação. Os deputados que já assinaram a CPI, para a gente ter aqui a noção. Eu, como primeira signatária, né, proponente da CPI, a primeira a assinar, a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede, deputado estadual André Quintão, do PT, deputado Betão, do PT, deputado Cristiano Silveira, do PT, deputado Jean Freire, do PT, deputado Elismar Prado, do PROS, deputado Inácio Franco, do PV, deputada Leninha, do PT, deputado Marquinhos Lemos, do PT, deputado professor Cleiton, do PSB, deputado Ulisses Gomes, do PT. Esses são os 11 deputados que até o momento assinaram. Então, nós precisamos de 15, mais 15, né? Adesão de mais 15 deputados para que nós possamos fazer o protocolo. Eu mando para você pelo Zap a relação dos deputados que já assinaram, né? Porque eu acho que essa para que vocês possam acompanhar. E o nosso trabalho é exatamente esse de dizer que é importante investigar, né? As questões que o Jefinho trouxe, que tem um histórico, né? Então não começou ontem, esse resgate todo que o Marcelo traz, que na verdade é a CEMIG que tem uma dívida com o trabalhador, esse resgate é fundamental. Então nós precisamos, e como a gente já fez, né? Audiência, convocação, o sindicato faz a sua mobilização, fizemos visitas, né? Eu fiz visita lá na unidade, Gabriel, o Rogério e eu fizemos a visita, sempre procurando fazer esse processo de diálogo, de discussão. Essa situação agora, em relação ao plano de saúde, eu já apresentei requerimento, né, para que o governo, para que o presidente da CEMIG não faça alteração, mas assim, todas as nossas tentativas, elas não conta de chegar, já foi colocado aqui. Então tem que investir entre as pessoas são contratadas, uma dinâmica de São Paulo com Minas Gerais, ou só de São Paulo. Quer dizer, a imprensa tem trazido muitas denúncias em relação ao que tem acontecido na gestão da CEMIG. Não tem outra coisa para fazer, é preciso investigar, né? Se nós não investigarmos, ou se nós não tivéssemos proposto essa CPI, estaríamos, de alguma forma, concordando, porque essas informações elas têm sido cada vez mais públicas, têm sido ditas, né, pelo sindicato, as audiências que a gente promove, tem sido falado. Então, assim, eu senti que era um dever fazer esse pedido de CPI. Então, queria só fazer essas considerações, né, da fala do Jairo, Rogério. Vamos passar para o Jairo, então, que eu falei com o Jairo, falei aqui que só a CUT salva, viu? Mas eu quis dizer os trabalhadores. E você ficou por último, mas não é perseguição, porque você está na segunda divisão, não. Viu? Então você pode ter sua palavra ali à vontade. A Bia também tem esse defeito e já falou. Então, senão vai dizer, é perseguição só porque eu estou na segunda divisão. Não. Pessoal, eu sei que presidente da CUT. Eu sei que não é perseguição, Rogério. Você sabe que nós estamos momentaneamente na segunda divisão, mas nós somos o maior time de Minas, né? Você sabe disso. Mas brincadeira à parte aí, obrigado, Rogério, por essa oportunidade, viu, Rogério, de ter chamado essa live, você e Beatriz Cerqueira, nossa deputada estadual aqui, que está fazendo um ótimo papel aqui em Minas Gerais, né? Você já esteve aqui como deputado estadual, nos ajudou muito, né, Rogério? Tivemos muitos embates aqui a respeito da CEMIG, das privatizações, Marcelo Correia, que foi meu coordenador enquanto eu era de base na CEMIG, né? Foi coordenador por 2 mandatos no Sindieleto. Jefinho, que está aí agora na coordenação do sindicato, teve eleição agora, parabéns aí pela eleição, Jefinho, pela eleição da chapa. E essa luta é antiga, né, Rogério? A gente tinha embates aí, a Bia, enquanto presidente da CUT, que estava lá no Sindiúti,
na coordenação do Sindicute, nós várias vezes íamos à Assembleia te procurar, porque a ameaça já estava colocada na CEMIG, né? Eu me lembro que eles tentaram mudar a antiga PEC 50, né, Rogério? Hoje é lei, né? Que daquela questão lá que tem que ter o referendo popular, que tem que ter 3/5 dos deputados. Eu não sei se você se lembra, Rogério, eles tentaram mudar isso durante a Copa do Mundo. Foi em julho, a CEMIG lançou uma proposta de mudança na Assembleia, a gente se organizou rapidamente com a sua ajuda, a ajuda da Bia, que estava na presidência da CUT, conseguimos nos organizar ali rapidamente para poder barramos a questão da ideia. Então, assim, para a população ficar atenta, que eles sempre tentam fazer isso em momentos que a população tá com foco em outra coisa, né? Copa do Mundo é uma coisa que acaba com a população tá com foco ali no jogo, no futebol, e você lança uma coisa tão importante para o Estado de Minas Gerais, que era a retirada desses... Estavam na época, desculpa, de privatização da Gasmig, né, Rogério? Queriam privatizar a Gasmig na época, mas no documento que eles mandaram, abria para a privatização da CEMIG, né? Então, assim, espertamente, eles mandaram um documento lubridiando que era para poder privatizar a Gasmig, o Marcelo lembra disso, né, Marcelo? E, na verdade, estava dentro do documento a possibilidade de privatização da CEMIG durante a Copa do Mundo. E agora eles vêm de novo, durante a pandemia, a gente com foco na saúde das pessoas, pensando em vacina, pensando na melhor forma de salvar as pessoas, né? Desse que nós estamos vivendo, essa crise sanitária, o Brasil já virou, né, o centro da pandemia, junto com a Índia no mundo, com um governo que não ajuda em nada, nem o governo estadual, nem o governo federal. Pessoas voltaram a passar fome, não, Rogério? Só um dado importantíssimo aí, Bia. Nós estamos com quase 120 milhões de pessoas que não conseguem fazer as 3 alimentações diárias, Rogério. Nós já tínhamos conseguido acabar com isso. Nós estamos aí com um número absurdo de pessoas que estão passando fome no Brasil, né? Então, assim, tem a crise sanitária, tem a fome, tem o desemprego. O governo, em vez de tentar tratar isso, o governo do Estado, ele traz a questão da possibilidade de privatização da empresa, e essa CPI é muito importante para estar discutindo isso, né? Essa possibilidade do fim do plano de saúde que está colocado na empresa, que o Marcelo e o Jefferson falaram, nós são 60 mil vidas aí em risco de ficar sem um plano de saúde, e o nível, Beatriz, daquela carta que foi enviada para você e para o Rogério, dos trabalhadores da empresa, eles nos colocam, Rogério, que o nível de corrupção dentro da empresa, o nível de mamata dentro da empresa está no nível absurdo de pessoas que entraram. Foi o que o Jefferson e o Marcelo colocou aí. Aumentou o número de diretores da empresa com salários aí entre 60 a 70 mil reais. Eles mudaram o estatuto da empresa na questão de superintendentes e gerentes da empresa, que sempre foram trabalhadores de carreira da empresa. E aquela pessoa começou ali como eletricista, como eletricista na empresa, foi crescendo, chegou à superintendência, à gerência da empresa, né, fazendo esse trabalho interno dentro da empresa. Ele mudou o estatuto, contratou 40 pessoas a nível de superintendência, com um salário aí acima do que estava colocado, né, transferindo aí a central de atendimento da empresa para São Paulo, através da IBM, com o risco, Bia, de 3 mil desempregos aqui em Minas Gerais. Você imagina, durante uma pandemia, o governador Romeu Zema está transferindo 3 mil empregos de Minas Gerais para São Paulo. Que a IBM colocando, e sempre teve essa questão em Minas Gerais da CEMIG, Rogério, independente da empresa que ganha a licitação dos serviços prestados aqui na empresa, seja de terceirização de alguma coisa, ou o caso aí do atendimento da empresa, ela sempre colocou que tem que ser atendido em Minas Gerais, porque sempre teve esse foco da geração de emprego e de receita aqui em Minas Gerais. Como o Romeu Zema tem o Partido Novo, que tem sua sede em São Paulo, o Almoedo está lá, não tem essa preocupação do Zema. A preocupação dele é atender o partido. E o partido quer que esses empregos vão para São Paulo. Então, imagina, no momento desde crise, nós vamos perder 3 mil empregos em Minas Gerais que serão transferidos para São Paulo. Então, esse é o governo Zema que tem que colocar dentro da empresa, né? Prega uma transparência, prega que é o correto, é o governo correto, que faz tudo certinho, mas o que nós estamos vendo dentro da empresa não é isso, né? E essa CPI serve para poder avaliar isso, né? E nos espanta o número de deputados que não querem assinar a CPI, né? Com pressão do governo. Qual que é o medo do governo de uma CPI de estar investigando a CEMIG? Ele não fala que é transparente o governo, que está aí para mostrar o que está acontecendo na empresa. Então, nós estamos impedindo agora, exigindo agora uma CPI dentro da CEMIG, para que a gente apure todas essas irregularidades que estão sendo denunciadas tanto pelos seus trabalhadores quanto pelos consumidores de energia elétrica aqui em Minas Gerais, as coisas absurdas estão acontecendo na CEMIG. E tem um outro fato aí relevante, que a Beatriz trouxe para a gente agora a informação, que é a questão que deu abertura agora, né, Beatriz, para poder privatizar o saneamento, né? Então, nós estamos aqui correndo o risco em Minas Gerais de ficar com água e luz privatizada. E aí, quem está nos ouvindo, gente, não é porque eu sou funcionário da empresa, o Marcelo é funcionário, o Jefferson
Mas entendam uma coisa, nós não estamos aqui falando somente dos nossos empregos. Não estamos aqui falando da garantia do nosso plano de saúde, o que quer que seja. Nós estamos falando de um serviço essencial como água e luz, que não pode ir para o setor privado. Todos os lugares do mundo que foi, eles estão voltando atrás. Na Europa eles estão fazendo isso, o próprio Estados Unidos está fazendo isso, eles estão voltando e estão reestatizando esses serviços, porque perceberam que não pode ficar na mão do setor privado. São serviços que as pessoas não vivem mais sem ele. Você imagina a nossa energia elétrica, nem essa live aqui a gente estava conseguindo fazer, né, Rogério? Nem internet nas casas tem sem energia elétrica. Então, assim, nem água tem, que o próprio bombeamento da água para aquelas caixas que ficam na parte de cima dos bairros, não chegaria por falta de bombeamento de energia elétrica. E poderia faltar água para a gente também. Né? Então, assim, é um absurdo você pensar no momento deste em privatizar dois setores essenciais para a vida das pessoas. Então, nós estamos brigando para que não se privatize, e a CPI vai nos ajudar muito nisso, nessa discussão da CEMIG e de todo o desmonte que está sendo feito dentro da empresa para tentar vender. É o que você falou aí, Rogério, eles estão trabalhando na ilegalidade. Como o Zema não tem coragem de propor isso na Assembleia, que não vai passar, a privatização da empresa não passa na Assembleia, e nem no referendo popular, ele tenta fazer uma manobra interna, destruindo a empresa, né? E a CPI vai servir para poder apurar e investigar isso. Ele está destruindo a empresa por dentro, ele está acabando com a empresa por dentro. Já está falando lá que vai devolver os dois, um prédio ele já devolveu ali do centro, né, onde tem as sedes da empresa dele. Está falando que vai devolver o outro prédio agora, porque está fazendo um desmonte. Ele quer reduzir o quadro de funcionários da empresa para 2.000 ou 1.500 trabalhadores. Então, ele está desmontando a empresa por dentro, ele está criando um caos dentro da empresa, que está fazendo com que os trabalhadores desanimem de trabalhar na empresa. Nós gostamos tanto dessa empresa, sabemos a importância do serviço que a gente presta, e a gente tenta prestar da melhor forma possível, mesmo sendo um serviço de alto risco que a gente faz, que energia elétrica, quando não mata, aleja, mesmo sendo um serviço de alto risco, a gente faz com prazer, porque a gente sabe da necessidade das pessoas desse serviço nosso. E o que o governo está fazendo agora é criar um grande assédio moral coletivo, Beatriz, dentro da empresa. Se você entrar hoje dentro da CEMIG, parece que está entrando dentro de um cemitério, Rogério. Está todo mundo muito triste, muito desanimado com o que está acontecendo, porque todos gostam muito da empresa e sabem o potencial dessa empresa para ajudar o povo mineiro no desenvolvimento de Minas Gerais, para ajudar tudo que está acontecendo aqui em Minas Gerais. Por exemplo, se esse governo tiver juízo, a CEMIG, como o Marcelo disse, ela teve um lucro acima de 3 bilhões, né, Marcelo? O último lucro dela. Já tem tido, nos últimos 2 anos, aí, lucros desse patamar. Se ele tiver juízo como acionista majoritário, o governo poderia fazer uma assembleia de acionistas e falar, gente, agora está na hora de dar uma parada. Nós estamos com a crise sanitária, precisamos de dinheiro para ajudar Minas Gerais. Poderia ter pego esse dinheiro e ajudado Minas Gerais. Ter feito essa conversa na Assembleia, ter discutido isso com outros entes, né, como sindicatos, como a população como um todo, feito isso também com a Copasa. O que eles fizeram? Na Copasa fizeram o que já fizeram na CEMIG, Rogério. Pegaram mais de 100% do lucro da Copasa, fizeram uma manobra contábil lá, deu mais de 100%, transformou em dividendos e passou para acionistas. E quando você vai ver os acionistas lá, Rogério, a maioria deles, eu não consigo nem falar o nome dos acionistas, porque são todos estrangeiros. Você não consegue nem falar o nome de quem é. Então, assim, o dinheiro está indo para fora do Brasil, as pessoas estão ficando ricas, os rentistas fora do Brasil, e nós aqui em Minas Gerais sofrendo todo esse descaso. Então, essa CPI vem em boa hora. Essa CPI, tomara que os deputados tenham juízo e assinem para que essa CPI vá para frente, que a gente consiga fazer uma investigação séria com todos os pontos que a Beatriz trouxe para a gente, que foi a motivação da CPI, que está muito bem calçada essa CPI, está muito bem embasada essa CPI, né? Não está se inventando nada nessa CPI. A gente não quer destruir a empresa com a CPI, a gente quer manter a CEMIG como uma empresa pública que atenda a população mineira, mas que não seja feito o que está sendo feito dentro da empresa por esse governo do novo que está aí. Então é isso, nós estamos na CUT e na briga para que os deputados assinem, nós vamos divulgar o nome dos deputados que não querem assinar a CPI, nós vamos divulgar o nome dos deputados que estão assinando a CPI, para que haja uma pressão popular em cima dos deputados que não querem assinar, que a gente precisa dessa CPI para poder investigar o que está acontecendo dentro da CEMIG. Então é isso, Rogério, isso, Beatriz, muito obrigado pela oportunidade e estamos aqui na disposição para continuar com o debate. Muito bem, Jairo. Essa ideia é boa, é o placar da CPI. Começar a fazer o placar. Quem já assinou, quem não quer assinar. Sim. E ainda não falou se vai ou se não vai. É o placar da CPI. Isso é bom, isso pressiona bem. Nós vamos fazer o placar também, Bia, da reforma administrativa. Quem está a favor de acabar com o Estado, quem não está. Então, tem que fazer aí o placar também da CPI. O Jairo é uma boa mobilização e vamos conversando com os deputados para assinarem. Essa comissão parlamentar de inquérito ela pode salvar a CEMIG, ajudar a salvar a Copasa e salvar Minas Gerais.
porque quem votou no Zema não sabia o que era, né? O Zema foi eleito meio no susto. Não disse o programa que tinha, as pessoas não leram o programa. Isso não dá direito a ele de sair fazendo o que quer. Tanto que ele está indo contra a Constituição e tentando desmanchar as empresas de outra forma, porque a Constituição preserva as empresas. Então, é uma iniciativa muito importante da deputada Beatriz Siqueira, tem nosso restrito apoio. Aqui nós estamos caminhando com a CPI do genocídio, pedir a todos também um apoio a essa CPI, o governo quis acabar com ela de todo jeito, ela é fundamental para mostrar as responsabilidades pelas 400 mil mortes no Brasil, e é impressionante, no meio da discussão da CPI, o presidente da República vai em Manaus, que foi um dos locais que mais sofreu com isso, e tira foto junto com um monte de miliciano com a placa CPF cancelado, que é uma expressão de miliciano, de pessoas que morrem, debochando do povo brasileiro. E o ex-ministro da Saúde, Pazuello, visto sem máscara, passeando num shopping de Manaus, uma senhora aborda ele, porque ele está sem máscara, e fala, onde é que compra um? Então virou um deboche com as mortes, com o Brasil. Essa CPI precisa de caminhar também. E nós vamos apresentar na Câmara o super impeachment do Bolsonaro. Vamos juntar todos os crimes e apresentar aqui na Câmara Federal também para criar um movimento de salvar o Brasil. Hoje a gente salva o Brasil, as coisas vão descambando e nós não podemos estar desesperançados, não. Nós temos que ter esperanças e isso se dá através da nossa luta, da resistência e da mobilização. Então, eu vou passar para a Bia, que nós já estamos com mais de 1 hora de live, né? Agradecer a presença de todos, uma live muito bem assistida. Agora está nas mãos de todo mundo conseguir as assinaturas da CPI, viu? Não vamos desistir da CEMIG, não vamos desistir de Minas, nem desistir do Brasil. Eu passo para a nossa guerreira Beatriz Siqueira para que ela possa finalizar a nossa live e agradecer aí o Jefinho, o Jairo e o Marcelo por nos esclarecer a situação real da CEMIG. Bia, por favor. Bom, eu acho que a live ela cumpriu a tarefa de dar o pontapé, né, desse debate da CPI, tornar público, né, que nós já iniciamos aí a coleta das assinaturas, de modo que é preciso investigar, né? Acho que a Assembleia não pode se omitir diante de tantas irregularidades, de tantas possibilidades, né, de má gestão, e que tem documentos, tem material. De fato, nós precisamos cuidar para que a ideia da CPI ela se consolide e a gente consiga fazer a investigação necessária. É uma investigação que vai proteger, acho que essa é a síntese, a proteção da CEMIG, né? Então, precisa a gente juntar o movimento sindical, movimento popular, nossos mandatos parlamentares, todos os deputados que assinaram, né, são parceiros nessa luta, porque a CPI ela só é CPI com a assinatura de todo mundo, né? Então a gente continua fazendo essa batalha para que nós possamos conseguir as assinaturas, as que ainda faltam, né? E de modo que nós possamos fazer o protocolo e pedir a instalação dessa CPI, né? As denúncias que nós apresentamos, trazidas pelo Marcelo, Jairo, Jefinho, elas corroboram com a necessidade de uma investigação. Tem muita gente participando aqui, Rogério, vários comentários sobre a própria situação da CEMIG, a importância da CPI, né, a importância da luta contra as privatizações também, que é uma agenda nacional. Então, fica aí o nosso compromisso de continuar fazendo a luta em defesa da CEMIG, dos seus trabalhadores, fortalecer a CPI, de modo que nós tenhamos as assinaturas necessárias e possamos protocolar para que ela possa investigar essa situação absurda que hoje vive a gestão da CEMIG. Agora, a gente também tem que ter acesso aos salários dos gestores, né, gente? Eu vou verificar pela Assembleia Legislativa como é que nós temos acesso. Essas informações, elas são importantes, né? Porque desde que eu conheci o Sindialeto e
participo das lutas, cada vez que eles comentam o salário, eu fico assustadíssima, né, com os valores, quando tem a divisão, né, da participação de lucros e resultados, então eu fico assim mais assustada. E no momento da crise, né, uma crise que está nos aí impondo uma situação absurda, né, de pessoas passando fome, de desemprego, você ter uma situação como essa de, não é nem altos salários, né, é salários incompatíveis com a nossa realidade. Então, fica aí o nosso compromisso e agradecer o Marcelo, o Jairo, o Jefinho e você, Rogério, por esse debate aqui hoje. Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e todas, sempre na luta, até a vitória, hein? Vamos aí, fazer o placar da CPI, placar a CPI, salvar a CEMIG, salvar Minas. Fora Bolsonaro. Leva o Zé. Bolsonaro, leva o Zema junto. Falou, Rogério. Forte abraço. Tchau, Bia. Boa noite, gente. Até mais, pessoal.